Olá, pessoal! Eu sou Manuela de Oliveira, professora especialista no ensino da matemática. A aula de hoje é sobre ângulos, ok? E antes da gente começar, vamos ver a definição do ângulo. Ângulos nada mais são do que duas semirretas com a mesma origem. E a ideia de ângulo está associado ao giro, tá bom? Eu trouxe um esquema que vai facilitar bastante a compreensão de giro associado ao ângulo. Aqui, essas setinhas estão representando os lados de um ângulo, tá? As semirretas de um ângulo. A origem seria o parafuso. Quando não ocorre nenhum tipo de giro, a gente diz que a gente tem um ângulo nulo. Quando a gente faz uma volta completa, a gente diz que a gente tem um giro de uma volta completa, ou um ângulo de uma volta completa, ou ainda um ângulo de 360 graus. É como se você pegasse um círculo inteiro e dividisse em 360 pedacinhos. Cada pedacinho representa 1 grau, ok? Agora, quando a gente pega as semirretas e faz um giro, ó, tô fazendo um giro de meia volta. Eu não completei a volta, eu fiz meia volta. Quando a gente faz um giro de meia volta, a gente está fazendo o ângulo de meia volta, que está associado a um valor de 180 graus. Mas por que 180 graus? Se você pegar e fizer na calculadora 360 e calcular metade, dividir por 2, você vai descobrir que meia volta, ou seja, metade de 360 é 180. Então, por isso que é chamado de um ângulo raso. Aqui eu tenho a pintura da metade desse círculo, representando um ângulo de 180 graus, tá? E nós temos ainda o ângulo de 1/4 de volta. Ou seja, eu tô aqui com a pintura para você entender melhor. Aqui eu peguei um círculo, dividi em 4 pedacinhos iguais e pintei uma parte. Pode ser assim, assim, para qualquer lado, ok? Vou deixar desse jeito aqui. Se você pega uma parte, esse giro aqui de 1/4 de volta, a quarta parte do círculo, representa 90 graus. Por que 90 graus? Se você pegar um giro completo, que é 360, e dividir em 4 pedaços iguais, dá 90 graus em cada pedacinho. 4 vezes 9, né? 36, 360. Então, gente, quando a gente faz um giro, ó, vou fazer um giro de 1/4 de volta, esse é dito um ângulo reto, um ângulo de 90 graus, né? 360 dividido para 4. Agora nós vamos falar sobre os elementos de um ângulo. Todo ângulo, ele tem os lados, ele tem a origem, também chamado de vértice, ok? E o ângulo também tem nome, né? Ok? O ângulo também tem medida, tá? Quantos graus ele tem. E ele tem também uma classificação, se é agudo, se é reto ou é obtuso. Aqui eu tenho dois ângulos. Eu tenho um ângulo agudo, porque ele mede menos do que 90 graus, tá? Ele mede menos que 1/4 de volta, tá? 1/4 de volta, olha, seria isso aqui, ó, tá vendo? A abertura dele é menos que 1/4 de volta. Agora aqui, ó, se eu colocar aqui, você vê que a abertura dele é mais do que 1/4 de volta, então por isso que ele é obtuso. Menos que 1/4 de volta, agudo. Mais do que 1/4 de volta, obtuso. E se ele medir exatamente 1/4 de volta, ele é um ângulo reto. Aqui eu tenho um ângulo todo aberto. Vamos ver os lados dele. Os lados dele são as semirretas OA e OB. Observe que eu uso a origem do ângulo para dar o nome dos lados dele. Eu não posso dizer que o nome desse lado é o lado AO, porque a origem não é A. Então a origem ela é escrita primeiro na hora de dizer o nome dos lados. Outra coisa, tem que ter uma setinha em cima, porque é uma semirreta. Origem do ângulo é onde começam as semirretas,
tá? De onde partem as semi-retas. Nomes do ângulo. Nós temos 3 nomes possíveis. Ângulo AOB, ou BOA, ou simplesmente O. Observe que a origem tem que ficar no meio, ok? Você não pode colocar outra letra, por exemplo, colocar o nome do ângulo aqui, OBA, não pode, porque a origem não é B, ok? Ou simplesmente a origem e tem ainda um acento circunflexo em cima da origem, seja ela qual letra for. Eu usei essas letras só para dar um exemplo. A medida já está exposta aqui e daqui a pouco eu vou explicar para vocês como que se faz essa medida. E a classificação é obtuso. Por que é chamado de obtuso? Porque quando o ângulo ele tem mais do que 90 graus, ele é chamado de obtuso. 90 graus é o quê? 1/4 de volta. Como aqui a gente tem 125 graus, ele é obtuso. Ainda que eu não soubesse a medida, se você for observar e fosse fazer 1/4 aqui de volta, estaria aqui, ó. Então a abertura dele ultrapassa 1/4 de volta, por isso que ele é obtuso. E como que eu faço para medir um ângulo? Para medir um ângulo, você vai precisar disso aqui, que é um transferidor. Esse transferidor é um transferidor de meia volta. Você tem que observar onde estão as medidas dele. O meu está numerado a partir daqui no 0 pelo lado de fora. Eu sempre prefiro olhar pelo lado de fora, porque aqui tem todos os graus. Por dentro é de 10 em 10, ok? Então, para medir, você tem que prestar atenção no seguinte. Nós temos aqui o centro do transferidor e nós temos a linha de fé. A linha de fé é isso aqui, ó. Porque aqui está na direção do 0 grau. Então, você tem que pegar a origem do transferidor, posicionar na origem do ângulo e não pode deixar assim torto o transferidor, senão você vai medir errado. Então, você tem que colocar a linha de fé, ou seja, o 0 grau, na direção de um dos vértices. E neste caso aqui, pelo lado de fora, ó, nós temos 0, 10, 20, 30, 40, 50... Vamos ver com bastante calma. Nós temos aqui um ângulo de 55 graus. Gente, eu vou mostrar para vocês como é que faz para desenhar um ângulo, um exemplo, um ângulo de 70 graus. Primeiro você faz um traço de qualquer tamanho, coloca a origem do ângulo de um lado, setinha do outro lado. E aí você pega o centro do transferidor, coloca na direção aqui da origem do seu ângulo, tá? Da semi-reta. Não pode deixar tortinho, tem que colocar o 0 grau na linha. E aí, pelo lado de fora, eu procuro onde está o meu número 70. Por que pelo lado de fora? Porque está o 0 grau pelo lado de fora. 70 está aqui. Então, faço só um pontinho lá pelo lado de fora no 70. E aí, eu vou ligar a minha origem até aquele pontinho. Fazendo assim uma nova semi-reta, coloca a setinha. Se o ângulo for chamado, por exemplo, de ângulo ABC, significa que o B é a nossa origem, ele está no meio. E nesses pontos, você tanto faz quem vai ser A, quem vai ser o C. Um exemplo aqui, assim. E é assim, gente. Bom, a aula de hoje foi essa. Eu peço que vocês se inscrevam no canal e curtam o vídeo. Bons estudos para vocês. Até a próxima!